A Roman, nossa agência de branding, foi contratada para desenvolver o rebranding de uma marca, na verdade várias marcas super especiais, do grupo Mentalidade Empreendedora, do Pedro Quintanilha. E nessa sequência de vídeos que a gente vai subir aqui no YouTube, a gente vai contar todos os bastidores desse processo. Nesse vídeo aqui, que é a parte 1, a gente vai mostrar para vocês como foi esse processo para vender para o mestre das vendas, o mestre da recorrência, o Pedro Quintanilha. Não foi fácil, mas o resultado final foi muito bom, então fica nesse vídeo para você conhecer. Para começar a contar essa história para vocês, é super importante dizer que nós somos mentorados do Pedro Quintanilha. A gente está no programa de mentoria dele, o Mentoria Makers, então a gente sempre teve um olhar da marca que não era um olhar distante, né? A gente sempre, na verdade, desde que a gente entrou na mentoria, a gente sempre experimentou ali no dia a dia, né? Lidando com o time dele, nos encontros. A gente sempre teve a proposta de valor da marca do Pedro muito clara pra gente como consumidores, como usuários do programa de mentoria, né? A gente consegue ver também o time dele, como que o time deles trata os alunos, como é que eles lidam com todas as dificuldades dos alunos, né? E eles estão muito preparados para isso, né? E a gente teve esse trabalho de traduzir isso tudo numa marca, em um conjunto de marcas, né? Mas ao mesmo tempo também tendo a oportunidade de entender como tudo funcionava. E pra gente que é estrategista de marca, é muito engraçado, porque quando a gente tem uma boa experiência com um negócio, com uma marca, e a gente vê que aquela marca não é bem representada visualmente, estrategicamente, através ali dos textos, a gente fica assim se coçando para querer, né, desenvolver uma nova marca para aquele negócio, porque a gente pensa assim, o mais difícil a pessoa conseguiu, que foi consolidar um negócio, ter resultado com ele, ter faturamento, e aí aquele negócio que é um negócio que já funciona, ser mal representado é muito ruim. Então o nosso olhar é um olhar muito treinado para ficar de olho nesse gap de percepção, que é justamente quando uma marca tem uma boa cultura, tem um bom produto, um bom serviço, promove uma boa experiência, mas a percepção que ela passa visualmente é totalmente contrário disso. Quem é que fecha esse gap de percepção, que costura essa percepção desejada e essa percepção realmente real ali? É o branding, que fecha esse gap e consegue transformar a percepção da marca no que ela é exatamente. E quando a gente olhava para as marcas do Mentalidade Empreendedora, a gente ficava meio desesperado, né? Porque e até um ponto legal de falar, a gente como estrategista, a gente não fica nesse lugar do é bonito ou é feio, né? A gente tem uma visão técnica, estratégica realmente sobre a qualidade ou não daquela marca. E no caso deles, eram marcas muito genéricas, marcas muito semelhantes a muitas coisas que a gente já tinha visto, né? A gente tinha muito essa sensação. Sim, inclusive a gente mora na mesma cidade que o Pedro cresceu, né? Hoje ele mora em São Paulo, mas a gente passa direto assim na frente do escritório dele e tem uma frase incrível lá que faz parte da cultura deles também, é gigante, assim, como se fosse um outdoor mesmo na frente do escritório dele, e a marca tá ali estampada, e a gente acaba falando assim, cara, dava para extrair tanta coisa disso, né? Como é que a gente faz para poder conseguir extrair isso? E foi uma experiência muito legal ter trabalhado com essa marca exatamente por isso, porque a gente sabe que tem muito valor, muita cultura, muita coisa envolvida na marca, e a gente sabia que podia extrair mais, era muito importante. O principal numa marca é o valor gerado por ela, mas o valor gerado não significa que o cliente, o consumidor, está capturando todo aquele valor, né? Tem muita estratégia para a gente conseguir fazer uma marca ter todo o valor dela capturado ali no relacionamento com o consumidor. E no nosso caso, como o Duan falou, a gente tinha uma experiência maravilhosa com eles, quando a gente vai no escritório deles, né? Pessoas Sim. sempre muito sorridentes, com muito foco em resultado, uma cultura fortíssima. E aí quando a gente olhava para a marca, nada disso estava ali. Nada disso era refletido. E aí foi muito engraçado, porque eu lembro que a gente entrou na mentoria, e aí a gente teve uma primeira reunião de onboarding e o Pedro apareceu nessa reunião, você lembra? Foi bem interessante, porque a gente estava numa reunião ali com o consultor, né, que acompanha a gente na mentoria, e aí o Pedro, ele entrou nessa reunião para poder recepcionar a gente, para poder falar sobre a mentoria, né, para poder tratar dos assuntos da mentoria que a gente ia trabalhar, e aí a gente veio com... A conversa foi crescendo e a gente acabou trazendo à luz essa questão para ele. Ali a gente estava falando como alunos, né? A gente começou a contar a história da agência, 10 anos de estrada, o fato, né, de eu ter estudado fora, da gente ter desenvolvido o nosso próprio método, o fato da gente ter construído 130 marcas. E aí ele, como bom mentor, sempre com aquele foco em resultado, falou assim pra gente:
Não sei se você lembra disso. Ele falou assim: vocês conseguem dizer exatamente o que a pessoa perde quando ela não contrata vocês? E aí foi a hora que a gente começou a vender para ele, né? Isso aí. Eu acho que teve uma sacada muito grande na hora de vender também, que fez essa virada, que é algo que a gente fala para todos os nossos clientes, né? É a gente avaliar o mercado como um todo, avaliar o negócio dele como um todo e comparar, né? Não tem jeito, a gente precisa comparar o mercado, né? O que faz um se diferenciar de outro, né? Na hora que a gente fala de branding, de marca e de posicionamento. E aí eu lembro que ele falou assim, por exemplo, eu tenho recordes de faturamento, minhas metas de faturamento estão sempre sendo alcançadas e eu nunca pensei em contratar, já passou na minha cabeça, mas eu nunca contratei de fato um projeto de branding porque eu não consigo tangibilizar. Eu não acho que eu venderia mais se eu contratasse um projeto de branding. E aí, gente, quando a pessoa que você contratou para te mentorar, para te ensinar a vender, deixa a bola ali na sua frente, o que você faz? Chuta pro gol. Mesmo com medo, você chuta pro gol. Né? E aí foi a hora que a gente realmente começou a vender pro Pedro. Aí eu lembro que eu perguntei pro Pedro, você acha que você vende algo único? Porque programas de mentoria no Brasil, o que mais tem hoje é programa de mentoria, né? E aí eu lembro que ele respondeu, com certeza vendo algo único. Vocês estão tendo a experiência, né, dentro da mentoria. Vocês concordam? E a gente falou, sim, a nossa experiência está sendo maravilhosa. A gente consegue capturar muito valor. E aí foi a hora que a gente fez aquele exercício com ele. Eu abri o Google e escrevi errado mesmo, tá? A gente sabe que logomarca é errado, mas eu escrevi logomarca empreendedorismo. E aí, olha tudo que apareceu. Várias marcas com lâmpada, várias marcas com bonequinhos, várias marcas com mente. Resumindo, o teste identificou que por mais que o Pedro venda algo muito único, o jeito que ele vendia era muito genérico. Aproveita até para te desafiar a fazer um teste. Independente do segmento que você tá, abre o Google, digita errado mesmo, logomarca e coloca o segmento que você tá. Se você for dentista, por exemplo, logomarca odontologia, eu aposto que você vai encontrar coisas muito semelhantes, logotipos muito semelhantes ao que você usa hoje em dia. Porque isso é um sintoma do mercado, não tem jeito. E quando a gente olha até para o mercado digital, a gente vê algo muito parecido com o mercado das startups. As pessoas começam, validam um produto, validam um programa de mentoria, focam muito nas vendas, no tráfego, porque é de fato o que mexe os ponteiros a curto prazo e não se preocupam em transformar aquilo em um negócio, né? Eu acho que a gente, como agência que está lidando o tempo todo com especialistas do mercado digital, a gente vive vendo isso, né? Sim, eu acho que é muito natural também que quando você vai construir um negócio, você tem o hábito de construir uma marca, né, um logotipo, uma identidade visual que seja mais pro comum, dentro do teu gosto, dentro dos teus desejos, mas algo mais literal, algo mais comum, que vai trazer uma facilidade do teu público entender o que você é. E é muito natural que isso aconteça, mas a verdade é que quanto mais negócios aparecem, e menos diferenciação há, você não se destaca. Essa é a importância do posicionamento, você ter algo que diferencie você daquele mercado, sem deixar de ter algo que realmente remeta ao teu mercado, ao teu negócio, né? Então esse ponto é muito importante. Com certeza. Um outro ponto que a gente identificou também no processo de venda com o Pedro é que a maioria dos players do mercado digital dependem muito da própria imagem para conseguir vender. Então, a gente tem essa dualidade, né, entre a marca pessoal ser algo forte, porque pessoas compram de pessoas, essa é uma frase que eles repetem muito, né? Mas, por outro lado, a gente tem um mercado que já não é mais novinho. Não tem meses que o boom do digital começou, já tem anos, né? Essa revolução, a gente pode dizer, aconteceu de forma mais forte no Brasil na pandemia. Então a gente está falando de 4 anos, né? 3 anos atrás, mais ou menos. E existe essa necessidade de um amadurecimento, né? Tem que ter o próximo nível, tem que ter o próximo passo, senão realmente o mercado sempre vai ficar com uma cara de mercado de infoprodutores. E quando a gente tocou nesse ponto também, a gente sentiu que o Pedro se identificou. Eu lembro que a gente falou para ele, talvez financeiramente você possa até se aposentar já, mas será que você pode se aposentar? Será que você não depende da sua imagem? E esse foi um ponto também na hora de vender para ele, né? A gente costuma brincar aqui que é uma carreira de jogador de futebol, né? Chega uma hora que vai estar tão cansado que
ele vai precisar se afastar um pouco. E será que esse afastamento, nem necessariamente o Pedro, mas se você que está assistindo a gente aí é um infoprodutor ou tem a sua imagem como principal foco de venda do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, é muito natural que em algum momento você esteja muito cansado, porque principalmente se você for infoprodutor, você sabe como é difícil entrar nesse mercado, como é difícil se manter nele, quanto mais escalar ele de uma forma saudável. Então chega um momento que você de fato vai ficar cansado, e aí se o seu negócio, se a sua marca não for consolidado o suficiente, se não tiver um posicionamento claro, que faça com que você consiga vender sem precisar aparecer, sem precisar estar se mostrando, uma hora isso vai se tornar algo insustentável. Então, acho que essa é uma preocupação do posicionamento bem claro e bem definido. A sua marca, a sua empresa, o seu negócio conseguir vender por você, sem precisar que você, de fato, esteja ali com a cara na frente do negócio o tempo todo. E sempre trabalhando uma estratégia a longo prazo, né? Porque o tráfego resolve o hoje, traz o lead hoje. Mas o futuro do digital está nas mãos de quem? Não está nas mãos só dos marqueteiros digitais, está na mão da sociedade, da cultura, do comportamento, e é para tudo isso que nós do branding estamos olhando. Então foi assim que a gente levou o Pedro para uma reunião. Nessa reunião a gente apresentou o nosso método com mais profundidade, fechamos o contrato e ali o projeto de arquitetura de marca do Mentalidade Empreendedora começou a ganhar vida. Tem muito detalhe para contar ainda. Sim. Etapa da venda vocês já conheceram, agora imagina o que foi esse processo criativo com um prazo que vocês não podem imaginar. Então não percam os próximos vídeos, a gente espera vocês lá. E se você quiser ver essa marca, né, provavelmente quando você está vendo esse vídeo, essa marca já foi lançada, né? Você pode entrar no Instagram da Yasmin, @YasminCorbo, ou no Instagram da nossa agência, @marcascomasas, para ver como é que ficou o resultado final dessa arquitetura de marca que a gente criou.